Olá pessoal, tudo bem? Eu queria compartilhar uma coisa com vocês aqui, e é algo que eu aprendi um tempo atrás, foi muito válido para mim, me ajudou bastante, me ajudou a crescer como pessoa, me ajudou a crescer como ser humano, me ajudou a entender algumas coisas também. E o que eu vou falar é bem polêmico, né? Por que eu parei de falar palavrões? Imagina, teve uma época assim que eu confesso para vocês, morrendo de vergonha aqui, muito triste por isso, mas teve uma época que eu falei palavrões. Nada contra quem fala, tem pessoas que usam, né? Meu argumento para falar palavrões na época era... É muito difícil eu falar isso, viu, pessoal? Mas eu preciso colocar porque eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Eu olhava palavrões como uma expressão, uma forma de você se expressar uma emoção. Então você tá com raiva, tá puto por alguma coisa, aconteceu alguma coisa, alguém te contou no trânsito, um problema na empresa, um problema financeiro, não sei, uma notícia não tão agradável, palavrão, pá, expressa, tá jogando pra fora aquilo, em formato de palavrão. E quando um negócio dá certo também, poxa, que, entendeu? Então, quando você fecha um negócio bacana, quando uma coisa você acerta no alvo, etc., também sai alguma coisa assim também. E pra mim era força de expressão. Eu nunca entendi, na verdade, o real motivo do palavrão, né? Porque que algumas pessoas, inclusive, simplesmente param de falar. É como se fosse assim, 2 mais 2 é 4. Mas nunca me responderam, quando você questiona, nunca te respondem por que 2 mais 2 é 4. Né? Porque é. Você pega 2, soma 2 é 4. Né? Se explicasse matematicamente é uma coisa, agora logicamente, por que 2 mais 2 é 4? Ora, eu tenho 2, somo 2, conta quantos eu tenho? 4. Desculpa o exemplo tão medíocre. Mas, às vezes, algumas respostas que a gente precisa, elas são tão simples e tão óbvias que nós não raciocinamos a razão dessas respostas. Né? Então, eu assim me questionava qual o problema de falar palavrão, né, uma expressão, estou sentindo alguma coisa, estou jogando para fora, eu joguei para fora em forma de palavrão. E aí, pessoal, uma vez eu tive um entendimento, né, foi um entendimento espiritual, tá? Eu não consigo, desculpa, mas eu não consigo transmitir isso de uma outra forma para vocês, foi um entendimento espiritual. Numa noite de reflexão, orando e meditando, me veio essa palavra sobre os palavrões, né, um insight sobre os palavrões. E eu entendi uma coisa, nós somos polos de energia. Nós somos polos de energias magnéticas. Nós atraímos coisas boas ou atraímos coisas ruins, dependendo da carga que a gente tiver. Carga boa, carga positiva, legal, vai atrair coisa bacana, carga negativa, vai atrair coisa negativa e por aí vai. Mas ao mesmo tempo que nós somos polos de energia, de atração de coisas negativas e coisas positivas, nós também emanamos energia também. Então não sei se você já teve a experiência de entrar num ambiente, aquele ambiente está pesado, aquela atmosfera está ruim, né? Não está muito legal, a coisa não está fluindo muito bem. Chega na casa do parente, por exemplo, e às vezes você chega todo otimista, com um bolinho na mão lá e tal, para comer depois do almoço, e na hora que você pisa na casa, aquele clima tá meio pesado, não tá muito legal, chega no teu escritório, chega na tua empresa, chega no lugar que você trabalha, já teve essa percepção? Essa atmosfera ela é gerada pelas energias que nós emanamos. Por que eu estou explicando isso? Né? Depois eu posso até gravar um outro vídeo, né? Se quiser até algumas sugestões, algumas coisas para explicar um pouquinho mais como funciona, como nós funcionamos como polos de energia, tanto que emanam como que atraem, depois eu, com o maior prazer. E eu tive um insight. O palavrão, toda palavra liberada, ela tem um poder. Né? Para quem é cristão e acredita, né, lê a Bíblia, você vai ver lá em Gênesis 1, quando Deus criou o mundo, ele disse haja. Deus não pegou, né? Ele disse haja luz, né? Haja separação entre os firmamentos, enfim, haja árvores, haja animais, e aí foram acontecendo. A única parte citada na Bíblia, na criação, que Deus realmente ele pegou e fez com as mãos foi o homem. Ele pegou do pó da terra, antes ele disse, façamos. Ele não disse haja, porque se ele tivesse dito haja o homem teria aparecido como
o sol, como o mar, como a separação, como as aves, como os peixes no mar, como árvores, vegetação, etc. O homem teria aparecido dessa forma. Mas ele disse, façamos. Ele falou um plano de ação, façamos, vamos fazer. E a Bíblia diz que ele fez o homem, soprou suas narizes o fôlego de vida e passou a ser alma vivente. Então o homem ele foi uma obra, uma criação da natureza. Por isso que eu acredito muito na ética, acredito no ser humano. Depois eu gravo um vídeo sobre isso, explicando um pouquinho melhor. Mas vamos lá, entrar aqui no assunto. Né? Eu estou fazendo isso para poder contextualizar o poder que as palavras lançadas elas têm. Há relatos de pessoas que, filhos, na verdade, de pais, que uma declaração do pai, uma palavra lançada ao filho, na verdade, doeu mais do que uma surra. Né? Casais também, às vezes eles se ofendem, se agridem, não fisicamente, mas com palavras, aquilo machuca muito. E muitas vezes aquela dor, aquela ferida, ela é protelada, carregada por muito tempo. As palavras, elas têm poder. Então a gente sempre falava isso, mas nunca entendia o sentido, por que as palavras têm poder. Eu vou explicar por que elas têm poder. Nesse insight, nesse entendimento espiritual que eu tive. As palavras também, elas são vibração, elas são energia. Elas eclodem, quando elas são lançadas, elas lançam como se fosse uma flecha de energia. Elas mandam alguma coisa, elas lançam alguma coisa. A própria Bíblia diz que Deus falando num evento, falou, não vou lembrar agora, depois eu coloco no comentário se for o caso, mas ele diz que a minha palavra sairá e jamais voltará vazia. Né? Então a palavra realmente ela tem um poder. Então quando você fala uma coisa boa, aquilo tem poder. Quando você fala uma coisa ruim, aquilo também tem poder. Eu costumo dizer que o nosso coração ele é uma terra que ela tem que ser trabalhada para ela ser uma terra fértil. O que acontece com a terra fértil? Qualquer semente que você lançar lá, ela vai crescer e crescer muito bem. Se você lançar uma semente boa, vai ser um ótimo fruto. Se você lançar uma semente ruim, ela vai crescer muito bem também, mas vai ser um péssimo fruto. Então, da mesma forma, né, que a palavra lançada não volta vazia, que ela tem uma carga, ela tem uma energia, ela manda alguma coisa, a palavra ruim também ela tem esse mesmo potencial. E o insight que eu tive sobre palavrões, todas essas palavras que são lançadas, a energia ela alimenta alguma coisa. E essa alguma coisa é a atmosfera, é o ambiente. Né? Então quando o ambiente ele fica pesado, são impressões, são sentimentos, e muitas vezes são palavras que são lançadas, isso emana, vai para o ambiente, vai para a atmosfera. Isso pode contaminar a atmosfera ou pode abençoar a atmosfera. Depende do que é lançado, depende do que foi colocado ali. Né? Então, quando o palavrão é lançado, na verdade, é lançado um disparo de energia negativa que alimenta algo negativo. E esse algo negativo ele se torna muito mais forte. Esse algo negativo, essa coisa negativa, ela vai se alimentando dos palavrões, ela vai se alimentando das palavras ruins, ela vai se alimentando das maldições, das coisas que nós falamos que são ruins. Né? É um pouquinho pesado falar isso, mas eu senti de gravar esse vídeo, de poder dar essa explicação, que isso eu acho que pode ajudar algumas pessoas, principalmente que estão com dificuldades nessa área, né? Entendem por algum motivo que não é legal, que não é bom falar, mas não conseguem se livrar daquilo. Vou fazer uma analogia bem rapidinha. Pensa numa pessoa que fuma, tem o hábito de fumar. Se você falar logicamente para essa pessoa que ela vai morrer, ela tem uma probabilidade muito alta de morrer devido ao hábito dela de fumar, ela vai entender, ela sabe, tem fato científico falando sobre isso. Então uma coisa é você falar na lógica, outra coisa é você mexer na emoção dessa pessoa e convencer ela. Mostra um vídeo para ela de uma família chorando porque o pai morreu e o pai tinha o hábito de fumar muito, foi embora muito cedo, largou a família. O que vai acontecer com esse pai, com a mente desse pai? Ele não vai parar para refletir? Né? Mostra um vídeo de um pulmão aberto de uma pessoa saudável, de uma pessoa que fuma. Olha o impacto que isso não pode gerar. Né? A pessoa, toda vez que pegar um cigarro, que ela botar na boca, ela vai pensar naquela imagem daquele pulmão, naquela filmagem, ela vai pensar no sofrimento da dor daquela família que perdeu o pai muito cedo porque tinha um hábito de fumar, por exemplo. Então isso são alguns exemplos que eu estou jogando aqui analogamente, tá? Para a gente poder fazer entender que um hábito ruim ele pode ser mudado a partir da pessoa que desenvolve aquele hábito ruim, mas quando ela entende o real motivo daquele hábito e o impacto negativo que aquele hábito pode trazer. Então se uma pessoa, por exemplo, que está fumando e ela é impactada emocionalmente por algo, né, que ela vai desencadear, ou que ela pode trazer um sofrimento para as pessoas em volta, as pessoas que ela ama que pode trazer,
ela vai se sentir emocionalmente motivada a parar de fumar, vai se sentir motivada a parar com aquele hábito ruim. Então o que eu quero dizer para você aqui, te ajudar aqui nesse entendimento, é sobre o hábito, na minha concepção, na minha crença, tá? Que falar palavrões é um hábito ruim, porque eu tive um insight, eu tive uma revelação espiritual, eu tive um entendimento espiritual em relação a isso. Os palavrões são cargas negativas que alimentam coisas negativas que estão na atmosfera. E estão na atmosfera, elas vão mudar o nosso ambiente de alguma forma. Elas vão atrair alguma coisa de alguma forma, né? Tanto na nossa vida, direto ou indiretamente. Então, quando eu tive esse insight, eu realmente entendi, né, a necessidade que eu tinha de parar imediatamente, pessoal. Foi quase que imediato mesmo. Eu parei já de falar aquilo. Então, algumas coisas aconteceram no outro dia. O que veio na minha mente naquele momento? O insight que veio para mim naquele momento foi: opa, se eu falar isso, eu vou estar alimentando entidades espirituais, eu vou estar alimentando alguma coisa no universo que não é boa, que é negativa, e eu quero que aquele negativo morra, eu quero que aquele negativo acabe. Uma coisa ruim, ela só acaba quando você para de alimentar ela. Se você continua alimentando um hábito ruim, se você continua alimentando uma coisa ruim, essa coisa ruim vai continuar acontecendo. Se você continua alimentando um hábito negativo, alguma coisa que é negativa, que vai te fazer mal, que vai te prejudicar de alguma forma, isso vai continuar acontecendo. Então uma das formas que você tem de eliminar um hábito ruim, de eliminar uma coisa ruim, é parar de alimentar essa coisa que é ruim. Então se para você palavrão tá tudo certo, tá tudo bem, não tem nada a ver, o que eu tô falando aqui é lorota, é besteira, vai continuar falando, eu respeito, não tem problema nenhum. Eu digo que eu tive esse entendimento, eu não quero isso para minha vida, não quero isso para a minha vida da minha família, nem para as pessoas que eu amo, mas eu não sou obrigado a convencer ninguém, a persuadir ninguém, a dizer ninguém de deixar de ter esse hábito, que para mim, no meu entendimento, isso é um hábito muito ruim, isso prejudica. Então, isso é para ajudar as pessoas que, como eu, vivenciaram isso e se sentiam mal quando faziam isso, mas não conseguiam se libertar disso. Quando você entende a verdadeira razão de um problema, de algo que está te prejudicando, você sabe que tem que se libertar, mas não consegue. Quando você entende a verdadeira razão, aquilo tem um impacto emocional na sua vida, você começa a tomar providências para desconstruir aquele hábito ruim e substituir ele por um hábito bom. Ok? Desculpa a extensão do vídeo, pessoal, é porque eu tive que dar vários exemplos e vou confessar novamente, como eu falei no início desse vídeo agora, para mim foi um pouco pesado falar isso e foi um pouco constrangedor também, porque foi um problema que eu vivi. Mas eu acredito muito no impacto disso positivo na vida daquelas pessoas que realmente, como eu, se sentem dessa forma, né? E gostariam muito de poder se livrar disso. Então segue a minha contribuição, compartilhando aí o testemunho meu, tá? E o que me fez parar de fazer isso, ok? Hábitos ruins existem? Existem. Qual a virtude do ser humano? Saber identificá-los e querer se livrar deles. Isso é possível. Um abraço a todos e fica a dica.